viver essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, podem sentar. Glória a Deus, que bom estar aqui nesta manhã, para juntos podermos dar continuidade a esse trabalho que está sendo feito. E eu quero também hoje agradecer os irmãos que oraram por mim, agradecer a igreja. Eu estive adoentado esses dias, mas graças a Deus a mão do Senhor nos abençoou, já estamos quase 100% recuperados. Agradeço os irmãos que nos visitaram também, estiveram ali orando conosco, que Deus possa abençoar a todos vocês. Amém? E hoje, irmãos, nós vamos continuar, o pastor Célio já vinha trabalhando aí, falando sobre esse estudo do Apocalipse. E hoje nós vamos estar estudando do capítulo 5 ao capítulo 8, versículo 1. E esses capítulos aqui, eles vão tratar dos 7 selos do Apocalipse. Esses 7 selos, eu quero aqui fazer uma introdução, dizendo que esse período que vai agora, do capítulo 6, nós vamos falar o capítulo 5, mas do capítulo 6 até o capítulo 19, é conhecido como o período da grande tribulação. Vocês que pegaram escatologia, lembra quando nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, que 69 semanas já se cumpriram, e falta ainda esta última semana, esse período. Então, esse último período desta semana é que vão acontecer esses eventos que vamos começar a tratar agora, que são a abertura dos selos, aonde nós temos no capítulo 5 a preparação dessas aberturas e o reconhecimento daquele que tem capacidade para poder abrir esses selos, que é Jesus. E a partir do capítulo 6, nós começamos a ver esses selos sendo abertos. Esses selos sendo abertos, os 4 primeiros selos, eles trazem 4 figuras interessantes, que são chamados os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses 4 cavaleiros do Apocalipse, eles começam então, eles dão início a esse período de flagelo, esse período de tribulação que vai acontecer sobre a terra. Ou seja, e também assim, para que nós não fiquemos só na questão muito teórica, o livro do Apocalipse, irmãos, é o livro que retrata, que traz a revelação do que vai acontecer nos últimos tempos. É aquilo que Deus já planejou, já está definido, Deus sabe o que vai acontecer, então está registrado em Apocalipse. Só que Apocalipse ele foi escrito em uma linguagem simbólica, né? Dentro de um gênero literário simbólico. Então, para que possamos compreender bem o livro de Apocalipse, a gente precisa conhecer a simbologia dentro dessa literatura, desse gênero literário chamado Apocalipse, tá? Que era muito comum nesse período, até antes do período de João ter escrito o Apocalipse. Essa forma de escrever era muito comum, assim como nós vemos também nos evangelhos, Jesus escrevendo sobre parábolas, Jesus ensinando usando parábolas. Então, era um meio de se ensinar, um meio didático muito eficaz, porque, por exemplo, a gente pode, talvez, não lembrar em detalhes do que esses 4 cavaleiros do Apocalipse estão tratando, estão trazendo, mas com certeza, quando alguém falar os 4 cavaleiros do Apocalipse, você já lembra, você já sabe de imediato. Por quê? Porque isso fixa na cabeça, né? Às vezes a gente não consegue lembrar do conteúdo
da parábola do filho pródigo. Mas quando alguém cita em qualquer lugar, fala em qualquer lugar, filho pródigo, a sua mente vai lá para a Bíblia, capítulo 16 de Lucas. Você sabe que foi uma história que Jesus contou para ilustrar uma verdade que ele queria passar. Tá? Então, esta é a forma da gente compreender essas trombetas, selos, essa forma simbólica que o Apocalipse traz. Tá? Compreendendo esta história, não podemos interpretar, apesar de que a melhor interpretação é a literal, mas quando nós estamos diante de figuras, eu preciso ir lá num livro histórico, ir lá no Antigo Testamento e observar como que essas figuras eram usadas. Tá? Fazendo aqui essa introdução e dizer que o livro de Apocalipse, irmãos, ele traz muito despertamento espiritual, ele tem muitas informações que nos edifica, tá? Porque nós vemos o mundo que será destruído, nós vemos o juízo de Deus sendo derramado sobre a terra, como aqueles que não estão escondidos em Cristo, aqueles que não estão salvos, livres desta tribulação que irá acontecer sobre a terra, será um período terrível. Então o livro do Apocalipse, ele serve como alerta para mostrar o que vai acontecer e qual é o caminho que todos nós temos que seguir. As mensagens das 7 igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu preciso ouvir a mensagem de Cristo para a igreja. Quem ouviu a mensagem de Cristo para a igreja, recebeu Ele como seu Salvador. O capítulo 4, que o Célio ministrou domingo passado, nós vemos quando a porta no céu é aberta e João sobe para lá. Ou seja, nesse momento acontece o arrebatamento. Então a igreja é assunto aos céus, a igreja sobe para os céus. E aí então começa, lá no céu, João ver o que irá acontecer. Então ele vê o livro selado, ele chora muito porque ele pensava que ninguém poderia abrir o selo. O anjo então revela para ele que aquele que venceu, que ressuscitou, o leão e o cordeiro, aquele tinha poder para abrir o selo, que é Jesus. Então Jesus começa a abrir os selos, e esses selos revelam os primeiros acontecimentos da grande tribulação. Vamos seguir aqui então no nosso... Então nós temos aí a introdução, que a grande tribulação também ela é chamada, esse aqui fazendo uma retrospectiva, para que você veja quantos textos tem aí no Antigo Testamento e em toda a Bíblia, que fala desse período da grande tribulação de uma forma diferente, mas tudo querendo dizer a mesma coisa, o mesmo período de tribulação. A última semana de Daniel, esse é mais conhecido, tempo de angústia de Jacó, ira futura, tempo de destruição, tempo de eclipse, tempo de castigo, tempo de choro, tempo de aflição, dilúvio de açoite. Então, ou seja, percebemos que dentro destas palavras aqui, não tem nada de bom, né? Só coisas ruins que irá acontecer, retratado desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então, isso é a grande tribulação que irá acontecer. E aqui nós temos esse gráfico que eu coloquei aqui, também para poder dividir o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele fica mais fácil da gente compreender quando você divide o livro por eventos, não por capítulos. Porque, por exemplo, esse evento agora dos 7 selos, que nós vamos começar, ele vai do capítulo 6 até o capítulo 8. Então, se dividirmos por capítulo, ele fica meio que desconectado um do outro.
tá? Então é melhor dividir por assuntos. E esse gráfico aqui, ele traz essa divisão. Dos capítulos 1 ao 3 são as cartas, né, a introdução do livro e as cartas. O capítulo 4 e 5, a igreja que está no céu. Ali João, no capítulo 4, é arrebatado. No capítulo 5, ele está conversando ali com o Cordeiro, ele está ali conversando com os anciãos, vendo quem é que iria abrir os selos. O capítulo 6 até o 19, esse grande período é o período de tribulação. O foco desse período também, quando nós falamos em escatologia, é Israel, não é a igreja, porque veja bem que no capítulo 4 e 5 a igreja foi arrebatada. Então, do capítulo 6 ao 19, tribulação, Deus tratando com quem está aqui na terra, castigando e tratando com Israel, tá? E nos capítulos aí que está nesse lilás mais claro, ele vai falar de um parênteses que tem aí, que vai tratar de alguns assuntos, eu vou estar mostrando aqui logo abaixo. Do capítulo 20, nós vamos ter o milênio, onde é falado sobre o milênio. Capítulo 21 e 22, que é onde encerra, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, ou seja, o estado eterno. Aqui, pegando aqui esse parênteses aí do meio, nesse parênteses nós temos no capítulo 10, João, ele falando sobre o livrinho que tem lá no céu. O capítulo 11, as duas testemunhas, trata sobre as duas testemunhas. Capítulo 12, a mulher e o dragão. Capítulo 13, as duas bestas, que são o anticristo e o falso profeta. E o capítulo 14 fala dos 144 mil judeus que serão selados para estar testemunhando o evangelho nesse período. A igreja de Cristo, ela não passará pela grande tribulação. Outra forma também diferente de nós encontrarmos na Bíblia, nos textos proféticos, que falam desse período aí também da grande tribulação, o período que ela vai durar, de formas diferentes também. Está aí em Apocalipse, fala de 1260 dias, 42 meses, tempos e metade de um tempo, tempo e tempos e metade de um tempo, que está em Apocalipse. Todas estas formas são formas de dizer que esse período da tribulação durará 7 anos, tá? 7 anos. Então nós temos aí 1260 dias, nós temos 42 meses, e Daniel que vai usar também essa mesma forma de tempo e tempos e metade do tempo, mas querendo referir sempre a 7 anos e 3 anos e meio, que é a divisão que essa profecia tem, que esse período tem. Agora, entrando propriamente no capítulo 5 de Apocalipse, a cena que foi tratada no domingo passado, o local é o mesmo, do capítulo 4. Eles estão ali no céu, estão diante do trono, e os eventos que vão acontecer agora, o local é o céu. Eles estão no céu, olhando para a terra. João está vendo o que vai acontecer na terra. Os estudiosos nos informam que isso que está acontecendo com João é como se João tivesse entrado na dimensão de Deus. Então agora João, ele está vendo ele está no céu e vendo o que vai acontecer na terra da perspectiva de Deus, ou seja, ele está enxergando tudo o que está acontecendo, tá? Por isso que é uma coisa assim, como é que João está vendo isso? João está arrebatado em espírito, está no céu, e do céu, junto com Cristo, ele está vendo essas coisas acontecer. E que diz assim, o livro fechado com 7 selos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Aqui João retrata então que esse livro, ele
tinha que ter alguém digno para poder abrir esse selo, para que aquilo que estava escrito nesse livro pudesse então começar a ser realizado. E João, ele tem essa preocupação. Este é um livro então das pragas de Deus a serem derramadas sobre a terra depois do arrebatamento dos santos. E tudo o que se segue no Apocalipse procede do livro que está na mão direita de Deus. É o que Apocalipse nos revela em outros livros do Antigo Testamento. Deus, ele tem, claro que dentro de uma linguagem humana, para nós entendermos, ele tem um livro, ele tem livro das obras nossas, ele tem o livro da vida, onde estão escritos o nome dos salvos, tá? E ele tem o livro das pragas, ele tem o livro, o registro daquilo que vai acontecer no período da grande tribulação. É isso que João está vendo e relatando, que ele viu esse livro, mas esse livro estava selado, estava lacrado, e a preocupação dele era, quem poderá abrir esses selos? E ele então chora, ele fica inquieto, e o anjo diz para ele, não, aquele que venceu, a raiz de Davi, o leão e o cordeiro, ele é digno de abrir os 7 selos. Então, ou seja, teria que ser alguém para abrir esses selos da característica de Jesus. Alguém que morreu como ele, alguém enviado de Deus e tudo que nós sabemos, né? Os 7 selos contêm os terríveis juízos do mundo. As 7 trombetas e as 7 taças cheias de pragas são então as últimas. Aqui você percebe, a partir desse momento vai acontecer 3 ciclos de flagelo, 3 ciclos de pragas que virão. O primeiro, 7 selos. Então, dentro desta primeiro flagelo dos 7 selos, nós vamos ver, e mais na frente nós vamos ver o texto, que diz que 1/4 da terra vai morrer. 1/4 dos moradores da terra vão morrer. Depois, quando entra as trombetas, que fechar o 7º selo, ele dá início às 7 trombetas, que é outro ciclo, começa o 2º ciclo de praga. Nas trombetas, vai dizer que vai ser morto 1/3 da terra, ou seja, aumenta mais a quantidade de gente. E quando nós chegamos nas taças, que são os últimos flagelos a ser derramados sobre a terra, ela fecha dizendo assim, que a metade da população da terra morreu. Então percebemos que é um juízo que ele vai agravando, até chegar ao seu limite máximo, aonde 50% da população da terra vão morrer, não só gente, vão morrer também animais, porque vai morrer, o mar vai se transformar em sangue, todos os animais marinhos vão morrer também. Então, são assim, catástrofes inimagináveis por nós, tá? Mas, qual é o nosso consolo? O que a Bíblia nos mostra? Que nós, a igreja, estará no céu, a igreja estará com o Senhor, amém? E todos estes acontecimentos têm sua origem, então, nesse livro, o que nós falamos. E diz aí no capítulo 5, verso 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João chora, então, por pensar que não tinha ninguém que pudesse abrir este livro. O verso 4 nos diz isso, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então veja que era algo muito, muito forte, né? Mas o consolo então vem aí de um dos anciãos, que foi citado, que está no capítulo 4, os anciãos que estão lá, 12 representando Israel, 12 representando os apóstolos. Ele vai dizer para João, e disse-me um dos anciãos, não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto,
e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então aqui nesse texto, nós percebemos duas figuras que representam Jesus, né? Leão e cordeiro, tá? E quando fala aí dos 7 olhos de Deus e dos 7 Espíritos, significa poder, significa onisciência, significa conhecimento de tudo o que estava acontecendo. Aqui então nós temos as características que nos permitem então identificar que esse cordeiro e leão é Jesus. Então, mesmo que o livro é escrito de uma forma muito simbólica, nós percebemos que João, ele usa palavras que nos deixa saber quem é esta pessoa, esse personagem que vai abrir esses selos. E hoje, principalmente nós na igreja, com o Novo Testamento na mão, nós já sabemos que o cordeiro e o leão é Jesus. É ele que vai abrir esse selo. O cordeiro do verso 6 é o mesmo leão do verso 5. 28 vezes no Apocalipse, esse leão é chamado de cordeiro. Ele é como um cordeiro na sua mansidão para tratar com os homens, mas como um leão com seu poder irresistível para executar juízo contra os impenitentes. Então daí a lógica então de usar essa figura, né? O leão como um animal muito feroz, um animal bravo, né? Para poder executar esses juízos, ninguém escapará, e também cordeiro como um animal dócil, um animal afável, né? Um animal que você pode relacionar com ele, simbolizando também o outro lado de Jesus. As qualificações, então, para poder abrir, eu fiz questão de colocar aqui, de abrir esse livro, as qualidades, que tinha dado a si mesmo, alguém que tinha dado a si mesmo em sacrifício, o cordeiro, verso 6, quem tinha pleno poder, onipotência, para avançar e vencer, que representado aí nos 7 chifres. Chifres na Bíblia, irmãos, representa, a maioria das vezes, quando está dizendo a pessoa, poder, representa poder, tá? Quem tinha inteligência perfeita, aí através da onisciência, né, que é representado pelos 7 olhos, alguém que sabe tudo, que conhece tudo, porque para executar esses flagelos, para poder punir e julgar com justiça, precisa ser alguém que de fato conheça as nossas vidas, conheça todas as intenções. Então somente alguém que tenha onisciência e que tinha onipresença, os 7 Espíritos também de Deus, que está em todos os lugares. E somente Jesus Cristo é que pode tocar no livro Cordeiro e Leão. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, aqui quando João identifica que o Cordeiro apareceu e que era digno de abrir os selos, ele então há, juntamente com os anjos, juntamente com os anciãos, uma enorme alegria, e eles vão prostrar, eles vão adorar ao Senhor, né, a Cristo, que é aquele digno de abrir o Cordeiro. Então vai haver ali uma grande alegria entre eles. E outra coisa que é interessante desse texto, que são as orações dos santos, que até aquele momento talvez não tenha sido respondido. O texto diz que todas as nossas orações que ainda não são respondidas, elas estão lá como incenso na presença do Senhor. Ou seja, isso nos mostra que as nossas orações, ainda que não sejam realizadas agora, elas estão aguardando o tempo de Deus para no momento certo elas poderem ser realizadas. Amém? Eu estou toda hora apertando o botão aqui diferente. E aqui está o cântico. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro
e de abrir os seus selos, porque foste morto, e como teu sangue nos comprastes para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles de milhões. Olha quantas pessoas, milhões de milhões, milhares de milhares, que significa bilhões de seres, né? Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dada as ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém? Aleluias. Então aqui nós vemos, irmãos, que esse capítulo 5, ele é o prenúncio, né? Ele é aquela primeira introdução para saber quem é que vai abrir esse selo. E aí, quando isso é desvendado, que João vê que é o Cordeiro, que também os anjos veem, que também os anciãos veem, eles então vão emitir esta adoração, eles vão prostrar e vão adorar aquele que é digno de fazer tudo isso. Amém? Esse é o nosso Jesus Cristo. Agora então, todo esse capítulo 5 é a preparação para conhecer quem é que vai abrir os selos. E agora o capítulo 6 começa então a abertura desses selos. E diz assim: os 7 selos do Apocalipse. A cena e as pessoas continuam também as mesmas no céu, mesmo no capítulo 4, capítulo 5. E o primeiro selo, que é o cavaleiro do cavalo branco, revela então 4 cavaleiros e 4 cavalos, né? 4 cavalos com os seus cavaleiros. E a Bíblia vai retratar dando cores para cada um desses cavalos, e é o que nós vamos ver. E neste capítulo então começa a grande tribulação na terra. Ou seja, a igreja arrebatou. Essa é a cena que você tem que ter na sua mente. A igreja foi arrebatada, subiu. Nesse momento começa isso aqui, ó, na terra. Nesse momento a tribulação tem início. A 70ª semana de Daniel, ela começa a ser executada, tá? E ai daqueles que tiverem na terra. E diz: o primeiro selo, o cavalo do cavaleiro branco. Neste capítulo começa a grande tribulação na terra. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então veja aqui, para a gente olhar na perspectiva de João. João então está vendo quando o selo abre. E ele diz então: quando o selo abriu, eu olhei e vi que saiu um cavaleiro. Saiu um cavalo branco com o seu cavaleiro montado. E aí ele vai dizer o que esse cavaleiro recebeu como autorização para fazer. É dada então a coroa para o cavaleiro. Primeira coisa que ele recebe, ele não tem coroa, ele recebe então uma coroa do cavalo branco, que saiu vitorioso e para vencer. E este cavaleiro branco, apesar de ele parecer, aqui eu já deixo um adendo, ele parecer o cavaleiro do capítulo 19, que também desce um cavalo branco, tá? Montado sobre ele também um ser, um personagem também branco. Aquele do capítulo 19 é Jesus. Esse aqui do capítulo 6 é o anticristo, tá? Este cavaleiro não é Jesus Cristo, pois ele é quem está abrindo os selos. Aqui ficou trocado. Este é o anticristo, que será o grande vencedor da tribulação. Então, o anticristo, o que ele faz? Ele sempre vai tentar se passar por Cristo.
Então, como a figura do cavalo branco lá de Apocalipse, que é o próprio Cristo, aqui no capítulo 6, o anticristo ele recebe essa autorização. E quem está dando a ordem para isso tudo acontecer é Jesus. É aquele que está abrindo o selo. Então não pode ser aquele que está abrindo o selo o mesmo que está montado nesse cavalo agora. Totalmente diferente do capítulo 19, quando lá sim o céu abre novamente. A Bíblia diz que João, olhando, disse: vi uma porta aberta no céu. E um cavaleiro montado no seu cavalo branco, que ele fez? Desceu. Ele desce, e com ele viu multidões de pessoas, que são a igreja. Então no capítulo 4, a porta abre, João sobe, que simboliza a igreja, o arrebatamento. No capítulo 19, a porta abre novamente e Jesus desce com a igreja. Amém, irmãos? Aleluia. Então vamos continuar. O anticristo, ele está sobre o cavalo branco, pois será o grande mentiroso, fazendo-se parecer Cristo. Fará acordo de paz com Israel e os judeus, e os judeus os receberão livremente. O que nós falamos na 70ª semana de Daniel. O segundo cavalo, ou o segundo selo, o cavalo do cavalo vermelho. O cavaleiro do cavalo vermelho. Este cavaleiro vem junto com o anticristo. Todos eles vão estar empalheirados, vão estar juntos. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que está assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então veja que o cavalo branco foi dada autoridade para ele vencer. Significa que no período da tribulação, irmãos, não tem como, o anticristo vai vencer. Por quê? Porque o anticristo, ele não estará lutando contra Cristo, mas ele recebeu autoridade para vencer aqueles que não aceitaram Cristo, aqueles que não entraram na aliança com Cristo. Então por isso que ele vai vencer, porque ele recebeu essa autoridade. Agora, junto com ele, esse cavalo vermelho, o que ele vai fazer? Foi-lhe dado aí, eis que saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. Então esse agora já vem para causar sofrimento. O terceiro selo, o cavaleiro do cavalo preto. O terceiro cavaleiro vem trazer então fome. Então primeiro, tira a paz, agora fome. O texto bíblico diz que sobre o salário de um dia inteiro de trabalho para comprar trigo, e isto, segundo as medidas dos cálculos que os estudiosos fazem, seria como que a pessoa trabalhasse o dia inteiro e o valor do seu trabalho de um dia para comprar uma comida, uma refeição, e mesmo assim não terá. Por quê? Porque terá dinheiro, mas não terá comida para comprar. Por isso, esse cavalo preto, ele representa então a fome, ele representa a carestia dos preços dos alimentos, tá? Que terá nesse tempo. E o texto de Apocalipse vai dizer: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele está assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, quando você lê esse texto aqui, você tenha em mente que está significando, quando você faz a pesquisa desses valores, significando que uma pessoa terá que trabalhar muito, né? Por exemplo, hoje alguém trabalha aí e ganha R$80, 100, 120 por dia. Esse dinheiro você compra comida para passar alguns dias, pelo menos. Nesse período diz que não dará para uma refeição. Uma refeição. Tão caro que será a alimentação. Por causa do quê? Por causa exatamente da consequência dessa, né, falta de paz. O que nós estamos vendo na Ucrânia, em guerra, está lá milhões de toneladas de alimentação para ser colhida, e não tem como, porque não tem jeito de eles fazerem isso. Nessa época aqui, estará acontecendo exatamente isso. O quarto selo, o cavalo do cavalo amarelo. A verdade
O original aqui é cavalo verde, tá? Não é amarelo. No original não está escrito amarelo. O original é clorofila. E por que os tradutores, então, resolveram colocar amarelo? Porque, na verdade, para dar uma facilidade para a gente entender, porque cavalo verde não existe, né? E como ele é uma linguagem simbólica, tá? O amarelo representa melhor, mas o original é cavalo verde, né? Cavalo branco a gente tem, cavalo preto você tem, cavalo vermelho tem, né, pastor querido? Tem aqueles cavalos vermelhos, tem até vaca, chamada vaca vermelha também, mas verde não tem. Então, para uma melhor compreensão, é traduzido por cavalo amarelo. E este vem trazer o quê? Morte de maneira trágica para os moradores da terra. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Aqui é aquela ênfase que eu disse para vocês. Então, nesse momento, eles vão receber essa autoridade para matar a quarta parte da terra, 25% da população, com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Aqui, quando nós vemos matar com espada, nós sabemos, né, instrumento humano mesmo, de matar, seja espada mesmo, seja por arma de fogo e tal. Fome, por causa do cavalo preto. Então, muita gente vai morrer de fome. Com pestes, até onde eu pesquisei, a gente não consegue entender corretamente, né, com peste não, com feras, com peste por causa das doenças que vão acontecer. Então, muitos vão morrer por doença. E com feras, segundo alguns, pode ser talvez pessoas que vão fugir, quem estão em países da África, em países, talvez na Amazônia, e vão morrer tentando fugir, animais vão matar essas pessoas, tá? Esse é o entendimento. E um quarto dos habitantes da terra, que representa aí 25% de pessoas vão morrer na abertura dos selos. E o quinto selo, os primeiros mártires de Cristo na grande tribulação. Aqui nós vamos ver, passamos então os 4 cavaleiros, agora no quinto selo nós já vamos ver essas pessoas que serão os primeiros que foram mortos no período da tribulação, mas foram mortos por não aceitar a marca da besta na testa ou na mão, tá? Mortos como mártires. Este selo mostra os primeiros a morrerem por amor à palavra de Cristo na grande tribulação. Então, ou seja, vai ter saída na tribulação? Vai ter. Agora, o que nós então entendemos aqui do texto bíblico? Que a pessoa vai escapar se ela não morrer de fome, de peste, né, de doença, de feras. Se não morrer dessa forma, ela então conseguirá também atravessar a tribulação. Mas esses que morrerem por não aceitar se submeter ao anticristo, o texto vai nos dizer que essas almas vão estar debaixo do altar, lá no céu, e eles vão fazer um clamor a Cristo. Eles vão dizer: até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar a nossa morte. Então, na tribulação vai ter salvação? Vai, mas o quesito será por meio da morte, ou se a pessoa conseguir escapar, porque vai ter pessoas que vai conseguir escapar. Inclusive, pastor Célio, tem uma outra linha, que é a linha que a igreja vai passar pela tribulação. Essa linha já ensina as pessoas como elas se preparar para enfrentar o anticristo. Se esconder, porque será terrível, né? Não será fácil. Então, ou seja, estes morreram porque testemunharam a palavra de Deus em suas vidas. Clamam por justiça divina, porém recebem uma palavra para repousarem, até outros de seus irmãos sejam mortos, da mesma maneira. Então, quando eles clamam a Jesus, dizendo: Senhor, nós morremos, fomos fiéis ao Senhor,
E nós estamos vendo o anticristo lá na terra, está acabando com tudo. Até quando isso vai acontecer? E Cristo então vai dar a resposta: espere que mais outras pessoas, como vocês também, vão morrerem. Ou seja, vão morrer sem aceitar a Cristo, sem se submeter a Ele. Então, ou seja, irmãos, a morte eu acho que ninguém quer, né, pastor querido? Ninguém quer. Mas, diante de uma alternativa que seja ou morre, ou recebe a marca da besta, e a Bíblia vai dizer lá no capítulo 19, que todos aqueles que receberam a marca da besta serão lançados no lago de fogo. Então, diante de uma proposta dessa, é melhor morrer. Já fico alerta, é melhor receber a morte, morreu, né? Vai para o céu, come essas almas e espera o momento depois da ressurreição. E o texto diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, ou seja, aqui inclui, além de todos esses aqui, a Bíblia vai dizer que quando o mar se transformar em sangue, vai dizer o seguinte: assim como vocês mataram os profetas, mataram as testemunhas do Senhor, assim como vocês quiseram sangue, então sangue serão dado a vocês. E essas pragas também aqui, irmãos, elas estão relacionadas com as pragas lá do Egito, tá? Praga de sangue, mortandade, peste, todas essas pragas desse período, elas estão relacionadas com as pragas lá do Egito. Estes são mártires que não subiram no arrebatamento, tá? E esses que vão clamar aqui a Deus pela vingança, não sabiam dessa possibilidade. Sabe por quê? Porque tanto é que eles vão negar o anticristo. Eles sabiam que Cristo é o caminho, como muita gente sabe hoje, né? Muita gente sabe, muita gente conhece, mas o que acontece? Não tomaram decisão de ficar ao lado de Cristo, não fizeram aliança com Ele, que o que nós sabemos, que a palavra de Deus nos ensina, que não basta saber, eu preciso me submeter a Deus, eu preciso entrar na aliança com Deus, e a Bíblia ainda diz: aquele que permanecer até o fim. Porque o anticristo, o diabo, Satanás, que anda ao nosso derredor, procurando nos enredar, procurando nos enganar, ele vai continuar depois que você se converteu. E muitas pessoas, o que acontece? Elas acabam sucumbindo, elas acabam retrocedendo. Só que mesmo que essas pessoas retrocedam, aquilo que elas conhecem de Cristo, elas não vão esquecer. Então, no período da tribulação, aí sim, né? Quando a gente vê a coisa de fato e de verdade acontecendo, então essas pessoas vão preferir morrer, perder aquela vida, né? Vida física, mas entendendo que elas vão encontrar com o Senhor. De qualquer forma, ou seja, a alternativa é muito mais ruim. A alternativa hoje é a melhor: aceitar Cristo como Salvador. A igreja nessa hora já estará no céu, sendo milhares de milhares e milhões de milhões, fazendo um grandioso culto de adoração a Cristo, juntamente com os 24 anciãos, que são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Seguindo aqui, sexto selo, a terra atingida por um grande terremoto. Eu estava fazendo a pesquisa sobre esse grande terremoto aqui, um grande terremoto na terra. Esse terremoto será o maior de todos que já aconteceram. Com isso o sol se torna sem luz, um grande eclipse escurece toda a terra, e ao mesmo tempo a terra
é atingida por corpos celestes. Eu estava fazendo a pesquisa. Os Estados Unidos é um lugar que tem muito furacões e etc. Eles esperam um grande terremoto que nunca aconteceu, mas que vai acontecer, que segundo os estudiosos vão destruir toda a parte da Califórnia nos Estados Unidos. Eles estão esperando esse Big Sisma, que vem da palavra sismologia, né? Aonde vai devastar, só que na visão deles, os Estados Unidos, muitas partes vão desaparecer. Dentro da escatologia, esse grande terremoto que vai acontecer, ele vai transtornar o planeta Terra. Ele vai mudar as características continentais que nós conhecemos hoje do planeta Terra. Essas divisões que nós temos, vai mudar completamente. E como com esse grande terremoto, vão cair corpos celestes, segundo os estudiosos, serão meteoros, né? Pedras do espaço que vão cair sobre a Terra. E isso vai levantar uma poeira muito grande, que é o que está dizendo aqui, que vai encobrir o Sol, tipo um eclipse, vai cobrir o Sol. E com esta falta da luz do Sol, ou seja, as doenças vão proliferar. As doenças vão causar muita morte. As plantações que precisam também da luz solar para fazer a fotossíntese, não vai acontecer. Então, ou seja, será um momento em que a natureza também estará a serviço de Deus, da permissão de Deus, para causar esses flagelos. E o texto diz: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E chegamos aqui no sétimo selo. O sétimo selo, houve então aqui um silêncio no céu. Por quê? Quando eles estão vendo a descrição das coisas que iriam acontecer até os sextos selos, eles estão vendo e admirados e etc. Mas quando vai abrir o sétimo selo, o texto diz que houve um silêncio, porque houve um assombro muito grande. Houve ali uma situação de espanto daquilo que viria a acontecer pela frente ainda. Vamos ler. Quando Cristo abre então o sétimo selo, todos os cidadãos celestiais e a igreja, já arrebatada aos céus, e os 24 anciãos, demonstram estarem perplexos pelos acontecimentos que ainda estão por vir. Um silêncio por quase meia hora acontece em todo o céu. Não se ouve nada. Todos param e ficam atentos para ver o que está por vir. O mal que está para acontecer na grande tribulação é tão grande a ponto de causar algo tão inédito, que é o silêncio no céu. E diz o texto: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então veja bem, aqui um parênteses já. Está terminando o selo, 7. Agora o que ele vê 7 anjos que recebem 7 trombetas. Então dentro do sétimo selo, ele já anuncia o ciclo de mais 7 flagelos que irão acontecer. Continuando. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, ou seja, aqui também para poder causar essa indignação de Deus, para poder também fazer com que Deus venha tomar vingança em favor do seu povo, está as orações, desde dos profetas no Antigo Testamento, dos homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, da igreja, todos estamos esperando. A Bíblia diz assim, olha, ireis, mas não pequeis, né? Diz também assim, olha, a vingança é minha. Então essas orações estão lá.
quando você clama por Deus, por justiça, quando nós clamamos, pedimos a Deus para fazer justiça no governo, no país, em tudo. Essas orações, elas estarão agora sendo misturadas com incenso pelo anjo e levada diante de Deus, para que Deus receba as nossas orações, amém? E diz assim: e o anjo tomou então o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos, e os 7 anjos, que tinham 7 trombetas, prepararam-se para tocá-los. Então o próximo evento agora, continua domingo que vem, nós vamos ter as 7 trombetas, amém, irmãos? E eu encerro aqui essa parte, dizendo a vocês, que nós, irmãos, precisamos conhecer tudo isso, não só por conhecer, mas isso é para nos dar um alerta. E por mais que nós não entendamos o que vai acontecer, ou o que acontece com nós hoje, nós não sabemos, nós passamos por problemas, por dificuldades, nós passamos mesmo por essas situações, mas o que a palavra de Deus nos recomenda? Para nós ficarmos firmes, amém, irmãos? Glória a Deus. Às vezes estudar isso, o que nós podemos deixar aqui como incentivo. Existem 2 formas de estudar a Bíblia. Existem 2 formas de nós fazermos uso das Escrituras. Uma é a mais conhecida, é a forma natural, litúrgica, cultica, né? Quando nós estamos cultuando, quando você já pega tudo aquilo, já aplica na sua vida, quando você entra na adoração. Essa parte, ela é com certeza, é a mais emotiva, é a mais desejada, é a que mais atrai as pessoas, tá? Mas existe a forma também, chamada forma didática, forma de você estudar, forma de você entrar nos detalhes, tá? Porque se nós temos a Bíblia escrita hoje, muitos livros, muitos pastores preparados, porque eles passaram por essa situação. Então, aqui na igreja, como nós temos os estudos aqui nos domingos de manhã, nós temos o seminário, é exatamente para isso. Talvez isso não seja tão aplicável para nós que já estamos tranquilos com a nossa salvação, mas isso, irmãos, te ajuda você a pregar o Evangelho, isso te ajuda a refutar, ou seja, ir àquelas pessoas que têm visões diferentes, que dizem assim: não, nada vai acontecer, não, o mundo é assim mesmo, não, isso aí não tem nada disso. Você tem argumento bíblico organizado para nós conversar com quem? Com as pessoas que estão lá fora, com as pessoas que, se não aceitarem a Jesus, se não receberem esta mensagem, vão ficar para a tribulação. E quando nós temos convicção, né, e sabemos que tudo isso é verdade, que isso vai acontecer, você então consegue livrar essas pessoas do caminho errado, ajudar essas pessoas a tomar decisões por Cristo, a não querer ficar aqui e passar por essa tribulação, amém? Deus abençoa, é o que nós tínhamos para hoje nos selos.